Irmãos, glória a Deus por mais uma oportunidade nesta hora. Convido a você, meu irmão, para junto mais uma vez nós poder meditar e compartilhar a palavra do Senhor, o verdadeiro Evangelho de Cristo. Vamos junto fazer isso, meu irmão, porque é assim que Deus quer. Se você tem um chamado de Deus para pregar, profetizar a palavra do Senhor, faça, porque nem todos é chamado. Existem muitos que dizem que é chamado, mas não pregam o verdadeiro Evangelho. O que é chamado por Deus, prega o verdadeiro Evangelho de Cristo. Eu quero trazer uma palavra da parte de Deus que se encontra aqui no livro de João. Vamos ler, meditar e pôr em prática os ensinamentos do Senhor. Porque o verdadeiro Evangelho já está escrito. Basta agora nós pôr em prática e ensinar o que está escrito. Não ensinar coisas das nossas mentes. Perder muitos fazem isso aí. Vamos ler que diz assim... Capítulo 7, o versículo 17, está dizendo assim, vamos ler com atenção, põe em prática, pede ao Espírito Santo para que venha lhe ensinar e você entender. Porque se não for batizado no Espírito Santo, não entende. Porque o batismo no Espírito Santo é para essas coisas, para entender as palavras de Deus. Não para estar fazendo isso que faz aí, achando que é e não é. Vamos ver, meus irmãos, que está dizendo assim... Se alguém quisesse fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca da glória daquele que enviou, esse é verdadeiro. E não há nele justiça. Aí, tá vendo, irmão? Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que enviou, esse é verdadeiro, e não há nele injustiça. Aí, pela doutrina que está escrito, porque a verdadeira doutrina está escrito, você vai saber se essa igreja é de Deus ou se ela é do homem. Porque tem essa coisa, tem a igreja de Deus e tem as igrejas dos homens. Quais são as igrejas dos homens? É o que estão aí espalhadas, mais de 40 mil. Essas igrejas de Deus não é dos homens. A igreja de Deus é que está na Bíblia, para ter o nome é igreja de Deus. Então, que tudo que é de Deus tem o nome de Deus. Então, se a igreja é a igreja de Deus. Amém, irmãos? Vamos procurar entender essas coisas, porque tem muitos aí que acham que estão fazendo a coisa certa, mas é buscando a sua própria glória. Por quê? Porque não prega o verdadeiro evangelho que está na Bíblia. Quando não prega o verdadeiro evangelho que não está na Bíblia, é distorcido, não é a doutrina de Cristo. Porque, irmão, o verdadeiro evangelho que leva a nós a salvação, a Deus, é o que já está pregado, já foi pregado o evangelho. Não precisa mais ninguém pregar outro. Mas as igrejas ainda têm a coragem de dizer, né? É lido, bastante lido esse versículo nas igrejas aí. Aquele que prega outro evangelho, né? Além do que nós já pregamos, ensinamos, é anátema. Eles fazem isso. Eles fazem, mas sabendo que eles mesmos é os errados, é os evangelhos errados. Quem tem o direito e a alegria de ler esse versículo, irmão, é aquele que faz a vontade de Cristo. Porque nós vimos aí que o evangelho que é pregado nessas igrejas não é o evangelho que Paulo pregou. Então, esses evangelhos que eles mesmos falam, ele é o próprio errado, porque não consegue, não quer saber de afirmar na verdade. É isso que a gente tem de entender. Vamos ver, irmão, o que é que Deus faz com essas pessoas que não querem se afirmar na verdade. Deus, faz algo para essas pessoas. Vamos ver o que Deus faz com essas pessoas que não querem se afirmar na verdade. Vamos lá para o 2 Tessalonicenses. No livro de 2 Tessalonicenses, tem uma palavra que diz assim, que Deus, ele
faz para que as pessoas, eles não querem se afirmar na verdade, não se afirmam na verdade, não procuram pregar o verdadeiro evangelho. Vamos ver o que Deus faz com eles. Pessoas que não querem reconhecer e se afirmar na verdade. Tessalonicenses capítulo 2 e o verso 11 está dizendo assim: e por isso Deus lhe envia a operação do erro para que creiam na mentira. Aí, é isso que acontece. É isso que está acontecendo. E é isso, se não procurar entender, vai acontecer mais ainda. Por quê? Porque a operação do erro vem de Deus. Por que Deus envia? Porque eles não querem a verdade. Eles não querem entender a verdade. Quando eles procuram entender a verdade, Deus tira a operação do erro. Mas se quando eles procuram a cada dia, se afirmar, se afundar na mentira, na falsidade, né, das igrejas erradas, das igrejas falsas, a operação do erro vai estar permanecendo neles, porque é enviado por Deus. Deus envia a operação do erro para que eles creiam na mentira, e isso que está acontecendo, irmão. Uns evangelhos mentirosos, porque não é o evangelho de Cristo. Fala coisa da sua própria mente, busca a sua própria glória, não a glória daquele que enviou o seu Filho verdadeiro, Jesus Cristo. Vamos procurar entender essas coisas, meus irmãos. Vamos procurar entender, porque é o evangelho de Cristo, não precisa outro evangelho de Cristo. Vamos entender que o apóstolo Paulo é o nosso apóstolo gentil, nós somos povo gentil, fora de Israel é gentil. Sempre eu estou pregando as mesmas palavras para que você entenda. Eu estou repetindo sempre as mesmas palavras para que você venha entender. Vamos ver o que Paulo disse lá no livro de Romanos. No livro de Romanos, Paulo disse uma palavra, Romanos 11 e o verso 13, Paulo está dizendo assim, vamos ler, que diz assim: porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério. Aí, Paulo é apóstolo do gentio. Ele diz que tudo que ele escreveu é mandamento do Senhor. Então, se um pregador, nos dias atuais que nós vivemos, ele tem que pregar e ensinar o que Paulo ensinou. Paulo mesmo diz: sejam meus imitadores como eu fui de Cristo. Paulo não ensinou coisas erradas, irmão. Paulo não ensinou coisas que essas igrejas fazem. Você vê que tudo que eles fazem, que eles ensinam, que eles pregam, Paulo não ensinou, e nem Jesus. Então, se vamos entender essas coisas, é preciso que você seja batizado no Espírito Santo para entender. Porque o batismo no Espírito Santo é para entender as palavras de Deus, é para entender o Evangelho de Cristo. Por quê? Porque se não for batizado no Espírito Santo, você não vai entender. O batismo no Espírito Santo não é para estar fazendo o que eles fazem aí não, irmãos. Como se tivesse doido, uma escola de samba. Não, isso não é isso, Espírito Santo não. Pode ser outro tipo de espírito, porque eles vão dizer: provai para ver se os espíritos vêm de Deus. Por isso, vamos ter cuidado, irmão. Procure entender. O Evangelho de Cristo vai estar pregado, basta agora é você ensinar o que está escrito. Então, se vai permanecer sempre no erro e na mentira, porque a operação do erro é enviada por Deus. É Deus que envia a operação do erro para que eles creiam na mentira. Porque a igreja de Deus é só um corpo. A igreja de Deus é só um corpo. E o nome é a igreja de Deus. Não existe outra. A igreja que Cristo fundou junto com seus apóstolos. Sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. É essa igreja que é a igreja de Deus. Quem falou essas palavras foi Deus que disse. A minha igreja é a igreja de Deus. Porque o próprio Jesus disse: eu não falei de mim mesmo, as palavras não são de mim, é de meu Pai. Então essa igreja é a igreja de Deus e acabou. Não existe outra. As outras são mentira. Porque está sempre afirmado na mentira, porque a operação do erro vem de Deus, para que creiam e não procura buscar a verdade. Por isso, meu irmão, que Deus abençoe a você, que você venha buscar o conhecimento da palavra de Deus, para que você venha entender o Evangelho de Cristo
Porque se não tiver o Espírito Santo, não entende o Evangelho de Cristo. Vamos procurar buscar de Deus o conhecimento. Que Deus te abençoe, te dá um dia, uma tarde, uma noite de paz, feliz, você e toda a sua família tenha paz, tenha saúde, tenha alegria. Vamos procurar fazer o verdadeiro, pregar o verdadeiro Evangelho de Cristo, irmão, porque é isso que Jesus quer. Porque nem todos são chamados. Deus não vai chamar uma pessoa que eles dizem aí que são chamados para pregar mentira. Não, o Espírito Santo não é mentiroso. O professor do verdadeiro cristão é o Espírito Santo. Vamos colocar isso em prática e aprender de Deus, de Cristo, porque Ele é manso e humilde de coração. Até lá, meus irmãos, que Deus abençoe a todos. Até o próximo encontro com a vontade do Senhor. Até lá.